Mansa Musa foi o 10º rei do Império do Mali, que existiu no oeste da África há séculos atrás. Ele também é muito conhecido por ser dono de uma fortuna incalculável. Mas, afinal, como ele conseguiu ser tão rico? E quanta fortuna ele tinha? No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre o Pantera Negra da vida real. É mesmo? Então fique aqui comigo, apague a luz da sala ou do quarto, pegue a sua pipoquinha e fique à vontade. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Thales e este é o canal Trio Alternativo. Se eu pedisse para você citar uma lista dos homens mais ricos, provavelmente você citaria Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg. Eles são de fato muito ricos, mas não tanto quanto Musa I. Nascido em 1280, na cidade de Niani, nos braços do poderoso Império do Mali, que até então era comandado por Mansa Abubakar I, Musa Keita foi educado na corte do rei desde pequeno, e com o passar dos anos, ele acabou se tornando um importante conselheiro do rei, até que um dia, o rei Abubakar decidiu embarcar numa expedição pelo Atlântico em busca de novos territórios. E algumas fontes dizem que antes mesmo dos europeus, os africanos já haviam descoberto a América. Talvez Abubakar tenha sido um deles. O único problema é que ele saiu para a expedição, mas nunca retornou dela. E foi assim que em 1312, aos 32 anos de idade, Musa Keita herdou o trono e todo o poderio financeiro de Mali, tornando-se assim o rei Mansa Musa. Ao assumir o governo de Mali, Musa ganhou o título de Mansa no nome, que significa Rei dos Reis, ou Imperador, mas também significa Sultão na língua nativa mandinka, língua essa falada na região do Mali até os dias de hoje. Bem que, quando Mansa Musa assumiu, Mali já era um império bem forte e consolidado, um dos maiores e mais ricos da África Ocidental, pois sua economia era baseada no comércio de ouro e sal, que era abundante no território. Porém, o próprio Mansa Musa foi o principal responsável por expandir tudo isso, e já que o ouro e o sal eram produtos que na época estavam bastante valorizados, ele acabou fazendo negócios. Por isso que boa parte desses recursos eram usados na Europa e Oriente Médio, vinham dos domínios de Mansa Musa. E graças a isso, Mansa Musa conseguiu expandir ainda mais o seu reinado e a fortalecer rotas comerciais mais consolidadas com o Egito, Oriente Médio e outras nações da Europa também. Com um crescimento descomunal no auge, abrangia o atual território de Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné, Níger, Nigéria, Chad e Mauritânia, na costa oeste da África, totalizando uma área de aproximadamente 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Mas, além dos territórios, Mansa prosperou cada vez mais. A riqueza de Mansa Musa. A fortuna de Mansa Musa vem principalmente da quantidade de ouro que havia em Mali, mas falamos de uma quantidade praticamente impossível de mensurar. E não é força de expressão e nem exagero. Economistas e historiadores nunca chegarão ao consenso sobre a quantia, a única coisa da qual eles têm certeza é de que passaria dos trilhões de dólares. O professor Rudolph Warren, da Universidade de Michigan, disse uma vez: imagine o máximo de ouro que um ser humano possa ter, e dobre esse valor. Conforme o tempo passava, Mansa ia acumulando uma fortuna cada vez maior, graças às minas de ouro do Mali e sal, mas infelizmente ao comércio de escravos também. Por outro ponto, Musa também adorava construções, por isso que ele foi o responsável pelas construções de edifícios magníficos em seus territórios. E um dos mais famosos são a grande mesquita de Djiné e o Palácio Real de Niani. As obras de Mansa foram realmente magníficas para a época, e seus feitos também, mas, de tantas obras e feitos das quais o rei Mansa Musa foi responsável, nenhuma delas se igualou ao que eu irei destacar a partir de agora, no vídeo. Meca. 1324. Este foi um ano que entrou para a história, pois foi exatamente neste ano que ele decidiu ostentar a sua riqueza, que na verdade foi uma decisão tomada por uma questão de fé. Caso você não saiba, o Islã era a religião de Mansa Musa, e o último dos 5 pilares do islamismo para todo muçulmano adulto é fazer obrigatoriamente, pelo menos uma vez na vida, desde que óbvio você tenha condições financeiras e saúde, uma peregrinação à cidade santa de Meca, e o ato de fazer o Hajj é o que torna conhecido por sua generosidade e farta riqueza. Estima-se que para a viagem de Mansa Musa, ele reuniu 60.000 homens, entre soldados e civis,
12.000 escravos, todos vestidos de seda, 1.000 assistentes e músicos pessoais, bandeiras coloridas, além de uma centena de camelos que carregavam entre 50 e 300 quilos de pó e barras de ouro. Essa luxuosa caravana percorreu mais de 6,4 mil quilômetros ao longo de mais de um ano, passando e parando por diversas cidades do continente africano. E uma das mais significativas, entretanto, acontece quando Mansa chega ao Egito. Ele acampa perto das pirâmides por 3 dias e envia um presente de 50.000 dinários de ouro ao sultão, no Cairo, a capital do país. A história conta que, agradecido, o sultão do Egito lhe empresta um de seus palácios, onde Musa passa 3 meses. Nesse período, ele doa milhares de dinários de ouro e compra lembrancinhas a preços exorbitantes dos comerciantes locais, colapsando assim a economia do país. O Egito literalmente quase ruiu por completo. A porção absurda de ouro distribuída no dia a dia da sociedade, a literalmente todos naquele período, gerou um forte impacto sobre o valor do ouro no Egito e causou uma crise inflacionária no país que durou 12 anos. O Hajj de Musa teve um impacto positivo no desenvolvimento do Islã no Mali e na percepção do Mali em toda a África e na Europa também. Quando Mansa Musa estava vivo, seu investimento na educação islâmica no Mali atraiu muitos estudiosos, poetas e artesãos muçulmanos para o seu império. Eles se reuniram em Timbuktu, que rapidamente se tornou conhecida como uma das cidades mais proeminentes do mundo islâmico. Musa governou o Império do Mali por cerca de 25 anos. Durante esse tempo, ele construiu templos, escolas, universidades, monumentos e estendeu o alcance de seus portos comerciais significativamente. Mansa Musa se tornou um dos governantes mais poderosos de sua época, até sua morte, em 1337. Mas, afinal, qual era o valor da fortuna de Mansa Musa? A verdade é que não existe um valor definido, apenas algumas ideias. Algumas fontes podem dizer que a fortuna de Mansa Musa era equivalente a 500 bilhões de dólares na cotação atual. Já outros podem dizer que essa fortuna seria equivalente a 1,3 trilhões. Então, a verdade é que nós nunca saberemos ou conseguiremos medir a grande riqueza que ele possuía. Só sabemos que ele está impactado na história, como um líder visionário, um dos reis mais importantes da história da África. Bem, e você, já tinha ouvido falar de Mansa Musa antes? Já sabia que ele foi o homem mais rico que já existiu em nosso planeta? Pois bem, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida do rei Mansa. E se você gostou deste vídeo e chegou até aqui, e se você quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, que eu já vou indo lá, ok? Meu nome é Thales, e este é o canal Drill Alternativo. Até o próximo vídeo, tchau!